Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje é 1º de abril de 2021, são 21 horas e 56 minutos. Lição 3 da classe de adolescentes. Em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse trimestre estamos estudando Cremos. Então hoje, cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Começando nosso refletindo, corrigindo. A resposta número 1 é uma resposta livre, ou seja, você que vai dar a sua resposta. Resposta número 2. A Bíblia diz que Jesus seguiu fazendo bem a todos. O mal nos separa de Deus, pois quem pode fazer o bem e não faz comete o pecado. Tiago 4,17. Resposta número 3 também é uma resposta livre. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. João capítulo 1, versículo 15. Tem aqui outras questões aqui também. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, 4 a 8, marque a ordem correta das pessoas que Jesus apareceu após ressuscitar. Essa resposta que eu vou dar agora é os parênteses, começando de cima para baixo. Preenche assim: segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, primeiro. Jesus de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Quantos adjetivos podemos afirmar sobre a pessoa de Jesus? Bom, adjetivos sobre a pessoa de Jesus são inúmeros, aqui são apenas alguns. Então nós podemos reconhecer e devemos reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis. Independente de qual rei, as pessoas seguem, Jesus é o rei daquele rei. Então Jesus é o Rei dos Reis, é o maior de todos os reis, não há rei maior do que ele. Ele também é o Senhor dos Senhores, e da mesma forma não há nenhum Senhor maior do que ele. Jesus também, ele é maravilhoso conselheiro. É bem verdade que o conselho, em primeiro lugar, quando se chega para receber um conselho, geralmente o conselho nunca é aquilo que nós queremos ouvir, não é verdade? O conselho vai geralmente sempre de encontro o que nós queremos. Então veja que mesmo assim Jesus é um maravilhoso conselheiro, ele que dá o conselho perfeito. É dele que vem o conselho que vai te levar aos céus de glória, é o conselho dele que vai te dar a vida eterna, é o conselho do Senhor Jesus que vai te dar uma vida melhor. Então Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Jesus também é o príncipe da paz. Muitas pessoas procuram por aí a paz, mas o mundo não precisa de paz, o mundo precisa do príncipe da paz, que é Cristo. E por que isso? Porque quando nós temos o príncipe da paz em nossa vida, nós temos paz uns com os outros. E independente da situação que nós estamos vivendo, nós sempre teremos paz. Por que nós teremos paz? Porque nós temos o príncipe da paz. O mundo lá fora tem paz hoje e não tem paz amanhã. Nós não, nós temos paz 24 horas por dia. Temos momentos de aflição, de angústias, de perdas, é verdade. Entretanto, nós temos paz com o Senhor, nós temos paz uns com os outros, temos paz de espírito, temos paz interior. Por quê? Porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele também é o Pai da eternidade. Assim como ele disse que ele é o Pai e eles são um, está em João 11:30. Então ele sim, ele é o Pai da eternidade. Então veja que aqui alguns atributos de Cristo, algumas qualidades de Jesus que nós podemos trazer para os nossos dias. Quem é Jesus de Nazaré? A Bíblia relata que Maria, a mãe biológica de Jesus, era virgem e estava na cidade de Nazaré e prometida em casamento a José, o seu esposo. Quando um anjo de nome Gabriel se aproximou da jovem e disse: Que a paz esteja com você. Com você, Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. O anjo disse que Maria ficaria grávida através do Espírito Santo e daria luz a um menino cujo nome seria Jesus, que significa Deus é o Salvador. Então Maria concebeu a Jesus, o nosso Senhor, pelo Espírito Santo. Então veja que o nascimento de Cristo já é um milagre. Jesus nasceu pelo Espírito Santo e não carnal.
Carnal que eu digo, não na situação do seu nascimento, no nascimento de Maria, né? Claro que o nascimento de Jesus e Maria foi carnal. Eu digo na questão espiritual do negócio, ou seja, não teve conjunção carnal, não houve relação íntima entre José e Maria para que Jesus nascesse. E também não teve relação sexual entre o Espírito Santo e Maria, que é como algumas pessoas às vezes até diz por aí, o que não tem nem não dá nem para explicar, não dá nem para comentar isso, porque é algo extremamente fora da realidade. O Espírito Santo, ele é santo, então não há nem como comentar tal coisas. Então veja que através do Espírito Santo Jesus foi gerado. E aqui a questão do anjo Gabriel. O anjo Gabriel também anunciou o nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias. Pode ver lá em Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 20. Capítulo 1, versículos 13 ao 20. Tanto é que os dois, quando se encontraram lá, um já mexeu no ventre, né? Já entraram no manto. Né? Você vê que já estava no Pentecoste, né? Já estava no manto. Então veja que aqui Jesus nasceu da obra do Espírito Santo. Então, olha que interessante, né? Deus é Pai e o Espírito Santo que foi quem gerou a Cristo. Olha que coisa linda. Então é todo o nascimento de Cristo, ele é todo de uma forma espiritual. Algumas pessoas também defendem a questão de que Cristo se reencarnou, né? Como diz o pessoal do Espiritismo, que também não é verdade. Jesus se fez carne, é diferente de reencarnar. Reencarnar é quando alguém, segundo a doutrina espírita, tem um corpo hoje, morre, aí vem num outro corpo, que não era o primeiro que ele veio, depois ele veio de novo, depois vai em toda a vida. Aí eles tomam com base até um livro de Provérbios, né, que diz que o dia do justo virá como a luz da aurora, não é assim? Brilhará como a luz da aurora. Então eles têm isso como que a cada dia, a cada reencarnação de uma pessoa, a sua luz vai brilhar mais como a luz da aurora. Não, isso não é verdade, isso não é bíblico, não tem nenhuma base bíblica nisso. Então Jesus não se reencarnou, Jesus se fez carne. E é bom lembrar que Jesus veio em carne, né, como um homem, e subiu ao céu. Não houve reencarnação, Jesus não reencarnou de novo. Né? Então muitas coisas que nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós ouvimos, né, porque muitas das vezes não tem base bíblica. Encontre a palavra que corresponde ao local de nascimento de Jesus, que no caso é Belém. Eu não sei se eu vou saber te explicar bem. 2, 4, 6. De cima para baixo, está na 6ª posição. Ele viveu. Jesus de Nazaré seguiu pregando o Evangelho e anunciando a chegada do reino de Deus por cerca de 3 anos. Na antiga Palestina, o ministério de Jesus era marcado pelo amor. Ele evangelizou os pobres e as pessoas necessitadas de alimentos materiais e espirituais. Jesus consolou os corações entristecidos, quebrados e amargurados. Ele pregou a liberdade para quem estava preso. Observe que o que Jesus fez foi por amor. Todo o seu ministério foi marcado pelo amor. Então tudo que Jesus fazia, ele fazia por amor. Ele fazia por amor ao próximo. E tem algumas questões, alguns milagres, né? Na verdade só existe um milagre que Jesus fez que não foi para abençoar, né? Que foi quando ele mandou a figueira secar. Foi o único milagre que Jesus operou que não foi para abençoar. Então Jesus ele tem todo o seu ministério ligado em amor. Jesus poderia, com o seu poder, né? Como ele era todo poderoso, era porque eu estou falando do passado, é bom deixar isso claro porque ele continua poderoso. Ele é mesmo ontem, hoje e sempre, como diz Hebreus 11:8. Jesus poderia simplesmente curar alguém ou ressuscitar e ficar por isso mesmo. Mas não, Jesus se compadecia. Lembra da viúva de Naim? Jesus se compadeceu dela. Então veja que a filha de Jairo também, né? Sempre Jesus agiu com compaixão, com amor ao próximo. E nós precisamos compreender que nós também, assim como Jesus fez, nós também devemos fazer como Jesus fez. Fazer as coisas por amor, pregar o Evangelho por amor. E veja que há até aquela questão do alimento espiritual e material. O que é isso? Nós precisamos tanto dar o alimento material como o espiritual. Porque muitas das vezes as pessoas estão numa situação difícil, delicada,
e as pessoas da igreja vão visitá-la e faz uma oração, faz tudo o que tem que fazer e diz que Jesus vai dar vitória, Deus vai fazer isso, vai suprir a necessidade, vai fazer aquilo e vai embora. E sabe que a pessoa está necessitada. Não, poxa, o que nós devemos fazer? Faz o trabalho espiritual? Fez. Leva lá um alimento para a pessoa também. Isso é fazer a obra. Ou seja, é fazer a parte espiritual, mas também levar o alimento espiritual, mas também levar o alimento material. Nós precisamos fazer as duas coisas e em amor, e não ficar tocando trombeta. Por exemplo, ajudou alguém ajudou um outro alguém e sai falando por aí que ajudou. Eu que ajudei fulano, eu que ajudei Beltrano, eu que levei isso para ele, eu que levei isso para ela. Não, isso não é de Deus. Quando a Bíblia diz que quando uma mão faz, a outra mão não veja, não saiba, né? Então nós precisamos fazer em amor, não para aparecer. Porque quando nós fazemos em amor, o nome do Senhor é glorificado. E é essa a nossa ideia, que o nome do Senhor seja glorificado. Mataram Jesus. Apesar de perseguido por fazer o bem, o nosso Senhor sabia da sua missão redentora. Era preciso morrer para salvar o pecador. Seus algozes o castigaram, surraram o Senhor, rasgaram a sua carne, furaram a sua cabeça com a coroa de espinho, deram-lhe uma cruz para caminhar até o Calvário. O crucificaram, transpassaram uma lança em seu coração. Jesus expirou e morreu. Você viu quanto que Jesus passou? Jesus, apesar de fazer o bem, fazer milagres, salvar, curar, ressuscitar mortos, ele foi perseguido. Ele sofreu perseguição mesmo fazendo bem. O que isso quer trazer para nós? Mesmo quando você vai levar uma palavra para alguém, e até mesmo aquele alimento, que o alimento espiritual e o material, ainda assim você pode ser perseguido. Você precisa ter maturidade. Eu sei que você é um adolescente, você é novo, mas mesmo assim você precisa ter maturidade, que Jesus passou pelo mesmo que você passou. É claro que não com a mesma intensidade. O que você passa é nada perto do que Cristo passou, mas a ideia é a mesma. Ou seja, Jesus fez o bem e foi perseguido. Você fará o bem e também será perseguido. Então você precisa ter maturidade, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também passou pela mesma ingratidão. Olha que ele sofreu. Veja que Jesus teve a sua carne rasgada, surraram o Senhor, colocaram nele uma coroa de espinho, transpassaram o seu corpo com uma lança, lançaram sorte sobre suas vestes. Então veja que Cristo passou tudo, pagou o preço para quê? Para que nós hoje tivéssemos salvação nele. Então veja que muitas das vezes, você às vezes pode pensar que você vai à igreja somente para cantar alguns louvores, porque talvez o seu pai vai, a sua mãe vai, os seus avós, e você acompanha e ficou nisso. Não, o que Cristo representa é muito mais do que isso. Cristo representa a nossa redenção, a nossa salvação nele. Jesus padeceu, morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos do castigo eterno, né, do inferno. Veja que Jesus fez algo extraordinário. Ele pagou um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então glorifique o nome dele com a sua alma, com o seu coração. Quando você for louvar o Senhor, louve com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, porque ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Mas ressuscitou. Sim, Jesus foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, isto é, no domingo pela manhã, bem cedo. Por isso nos reunimos todos os domingos, o dia do Senhor, para celebrarmos Jesus Cristo ressuscitado. Bom, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, e nós vamos celebrar ao Senhor no domingo, na segunda, na terça, todos os dias da semana. Por quê? Porque ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós não precisamos de um dia específico, ou seja, vamos louvar a Deus somente no domingo. E nos outros dias vamos fazer o quê? Continuar a nossa vida de pecado? Não, nós precisamos continuar consagrando a nossa vida ao Senhor. Nós adoramos Ele no domingo, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e vamos continuar glorificando ao Senhor. É bem verdade que em alguns casos você talvez não consiga ir para a igreja todos os dias, porque talvez o seu
trabalho, ou talvez você estuda ou trabalha, ou as duas coisas. Então, talvez você não possa ir, ou a sua igreja não tem culto todos os dias, e não tem como você ir em outra igreja num dia que não tenha na sua. Claro, nós compreendemos, mas aqui a ideia é que mesmo em casa, ou no seu trabalho, ou no seu colégio, você continue louvando ao Senhor. E aqui não é somente louvar o Senhor em questão de cântico, é também com as nossas ações, andar no Espírito, independente de onde nós estejamos. Nós não podemos ser cristãos somente dentro do templo. E quando nós saímos do templo, só o sangue de Cristo, só para ter misericórdia, porque é crente que é crente, crente que é crente. Então, há pessoas que é crente, crente que é crente. Então, nós não devemos ser assim, nós devemos estar com a nossa vida pautada em Cristo, aguardando a sua vinda e glorificando o seu nome. Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia declara Jesus como Filho de Deus, mas o essencial é que em seu coração ele seja Rei, Senhor e Rei. Você conhece a Jesus? O que leu sobre ele? Qual a sua experiência com o Filho de Deus? Deixe ele reinar para sempre em sua vida. Qual é o seu grau de conhecimento do Senhor? Ou melhor ainda, qual o seu grau de comunhão com o Senhor? O que Cristo representa na sua vida? Jesus é o que para você? Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário por seus pecados e por suas transgressões? Ou Jesus é só uma figura, é só uma pessoa, ou talvez nem uma pessoa, é só talvez um mito, talvez alguma história que contaram e você acreditou? O que Cristo representa para você? E por que disso? Porque algumas pessoas acreditam e dizem até que Jesus nunca existiu, que isso foi criado pelo homem. E para você, o que Cristo representa? Jesus é real para você? Jesus de fato, você tem de fato que Cristo salvou a sua vida do inferno? Que você crê em Cristo com todo o seu coração? Você tem certeza de que Cristo, Ele é a luz da sua vida, do seu coração? O que Ele representa para você? Então veja que nós precisamos a cada dia mais estar ligados em amor em Cristo, um com os outros e no Senhor. Precisamos fazer as coisas por amor, louvar o Senhor com todo o nosso coração, o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso prazer. Vemos que muitas das vezes a pessoa lá no mundo fica horas e horas a fio, madrugada dentro, em seus bailes, em suas matinês, em suas danças, mas nós, por qualquer coisa, já queremos sair do templo, temos pressa para sair da presença do Senhor. Veja que não é assim que deveria ser. Nós, como servos do Senhor, servos de Cristo, nós devemos dar a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. Devemos não ter pressa de sair da sua presença, muito pelo contrário, nós devemos a cada dia mais estar ansioso para chegar a hora do culto, do trabalho, de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o seu santo e poderoso nome. E que Deus em Cristo continue na sua vida, que nós a cada dia mais continuamos crendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que foi Ele quem nos salvou da perdição, e que Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração, que Ele é digno do meu louvor, do teu louvor, que Ele é digno de ser adorado, da tua adoração. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!